Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado pela tua vida, pela minha vida, pela vida de todos os seres humanos, por aqueles que creem e por aqueles que não creem. Nós louvamos a Deus. Nossa Senhora pede muito isso em Fátima. A oração que ela ensinou: eu creio, espero, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não esperam, não adoram, não vos amam. Essa oração atrai a misericórdia de Deus sobre aqueles que não creem. E é essa, a nós que cremos, essa é uma obrigação, não uma obrigação que se faz por imposição, mas é uma obrigação de consciência. Quando o cristão tem verdadeira consciência da sua missão, então ele espalha essa irmandade a todos os seres humanos, aqueles que ele conhece e que não conhece, que estão perto, que estão longe. Essa fraternidade ele a estende a toda a criatura humana, pelos pecadores, por todo o mal do mundo. Aquele que é filho de Deus reza incessantemente por isso, suplica a Deus que seja dada a graça do conhecimento de Deus, da sua palavra, a todos os povos, que o Espírito Santo ilumine a todas as pessoas. Hoje, por exemplo, partilhamos a palavra de São Mateus, capítulo 13, versículos do 46 até o 50, Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperaram do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Interessante que, quando lemos isso, fazer aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é irmão, irmã e minha mãe. É claro, e nos recordamos de nossa Mãe Santíssima, que foi a primeira, por isso que ele diz a mãe, aquela que faz a vontade de Deus, a primazia da maternidade de Jesus foi dado a Nossa Senhora, porque você vê lá logo na encarnação do Verbo: faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim. É interessante que nós, no cotidiano, ousamos dizer assim: o que eu devo fazer? É sempre assim: o que eu vou fazer, o que Deus vai fazer. O que ou eu vou fazer, como muita gente pronuncia: não, eu trabalhei, eu lutei para conseguir isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sofri aquilo, mas eu lutei, e tudo isso que eu consegui é pela luta, pelo meu trabalho, pela minha luta. Eu fiz. Entenderam? Aí o eu fiz. Agora, aqueles que ficam esperando o milagre de Deus: eu estou esperando Deus fazer, eu estou esperando Deus fazer alguma coisa, estou esperando Deus me curar, Deus me salvar, Deus me tirar dessa situação que eu me encontro. Então, a palavra de Nossa Senhora nessa hora diz: faça-se. Como se fará isso? Se eu não conheço, como se fará isso? Ou seja, como Deus vai dispor para que a sua vontade se realize em mim? Porque eu não conheço o homem, Nossa Senhora diz. Como se fará isso? Nossa Senhora não está dizendo, não disse o que eu vou fazer, nem o que o Senhor vai fazer. Como se fará isso?
uma disposição plena a realizar a vontade de Deus, como se fará? Aí depois você viu a fuga para o Egito, Nossa Senhora aos pés da cruz, a profecia de Simeão, uma espada de dor vai te atravessar a alma. Como se fará isso? Disponha o Senhor para que tudo se realize segundo a sua vontade. Então, por princípio, ela é a mãe. E quando Jesus pronuncia essa palavra, está dizendo, está testemunhando que a verdadeira maternidade foi Nossa Senhora quem a exerceu, porque você vê na anunciação do anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra, e ele vai dizer, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você soma todas as agruras, todas as dificuldades na fuga para o Egito. Você imagina, vai num país distante, você é um estranho, um desconhecido, você recebe uma profecia de que uma espada de dor vai te atravessar a alma, quando ela apresenta o menino Jesus no templo, quando fala que aquele menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel, será sinal de contradição. Já faça-se. Então, todos os momentos da vida de Nossa Senhora foi um faça-se em mim, realize-se na minha vida segundo a vontade de Deus. E não há limites, não houve limites para a aceitação dessa maternidade. Por isso que Jesus em seguida vai dizer, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E a gente sabe que a vontade de Deus não é fácil. Outro dia, encontrando com um amigo, casado, tem filhos, mas disse assim, todos os dias eu passo na casa de minha mãe para vê-la. Eu fico com ela um tempo, vejo como está. Se precisa de alguma coisa, eu estou sempre lá. Todos os dias eu passo na casa da minha mãe. Então, como você diria que é um bom filho? Claro, tem filhos que, por exemplo, põem a mãe no asilo para se ficar livre do trabalho, livre entre aspas, da amolação que a mãe vai lhe dar, pedindo as coisas, às vezes não tem saúde, qualquer coisa pede para ir buscar, para fazer. Então a pessoa não quer esse aborrecimento, não quer ter a liberdade, entre aspas, de sair e para passear sem ter alguém para cuidar. Quando tem dinheiro, contrata lá umas pessoas, mas a vontade de Deus, ele vai dizer, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ele fala que seus mandamentos não são pesados, e não o são realmente, mas eles o são para nós, que não passamos todos os dias como nós o procuramos. Senhor Jesus, nós estamos te procurando, mas esse procurar de Jesus é um procurar da sua vontade. Tem gente que fica aí suplicando, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, na sua casa, no seu mundinho, não se abre para ninguém, nem ao próprio Deus ele se abre. É bonito quando a gente vê que pessoas, por exemplo, vão trabalhar, passam na igreja todos os dias, antes de ir para o trabalho, depois que voltam do trabalho, passam antes de ir para casa, passam ali, estão visitando, como ele diz aqui, esse é para mim, meu irmão, minha mãe e minha irmã. Tem gente que pôs Jesus no asilo, não é assim? Dá um dinheiro, põe lá, vocês cuidam de Jesus aí. Passam numa igreja, ou se não, dizem para quem sabe que tem fé, rezem por mim, rezem por mim.
O rezem por mim é importante, é claro que é. Nós dissemos no começo que nós temos a obrigação cristã, obrigação é claro, mas é de livre, espontânea vontade. Quando você compreende que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, então você toma isso como uma missão sua, uma obrigação, mas assim, é uma missão, é um desejo seu fazer aquilo que é desejo de Deus. Rezem para que haja muitos operários, a messe é grande e os operários são poucos. Suplicai, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Nós estamos suplicando que cada vez mais operários trabalhem na messe, porque a messe é grande, há tantas pessoas. Então, tem gente que colocou Jesus no asilo. É assim, passa de vez em quando, vai lá. Outro dia vi uma história, manda rezar uma missa lá para um parente meu. Manda rezar uma missa, alienação da vontade de Jesus. Jesus não está nem no asilo, Jesus foi jogado lá no meio dos leões, no meio do deserto, abandonado de tudo. A pessoa não se dignou a ir ao encontro de Jesus, a ir visitar Jesus. Olha o nível que chega, rezem por mim. Interessante perguntar, você já algum dia pediu para as pessoas rezarem para você? Claro, sempre que pedem que eu rezo, mas não só por aqueles que me pedem, porque a vontade de Deus é a nossa vontade. Nosso desejo é que todos se convertessem. 13 milhões de desempregados, precisaria ter nesse país 13 milhões de pessoas todos os dias diante de Jesus. A pessoa espalha dezenas até de currículos e fica lá procurando, faça-se a tua vontade, mas independente disso, vou fazer uma novena para arrumar um emprego, é importante? Claro que é. Mas assim, a essência disso é você estar perto de Deus. Você visitar teu pai, tua mãe, teus irmãos todos os dias. E Jesus está dizendo aqui, você é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Se você, entre aspas, uma das coisas, se você me visita todos os dias, para quê? Para conhecer a minha vontade, porque ele diz aqui, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quando nós não olhamos, não vamos visitar o nosso irmão, o nosso Pai, Jesus, nós não somos seus filhos, nós colocamos Jesus num asilo. Tem gente que vai na missa de 7º dia ou de 30º dia. Alguns têm a ousadia de marcar a missa e nem isso fazem. Quer dizer, rezem aí por aquele meu irmão, por aquela minha mãe, por aquele meu pai, que não significam nada para mim, porque eu não faço o gesto do amor. Você sabe, amor é gesto, não é só palavra, é gesto. Aquele que, por exemplo, que põe a mãe no asilo, a não ser que seja por absoluta incapacidade dele próprio cuidar, se está doente, é claro, não pode cuidar, não pode carregar, não pode... Então, mas Jesus está no asilo, abandonado, porque aquele que faz, mas eu devo, então ir na missa é fazer a vontade de Deus? Não. Ir à missa é o gesto de que você precisa da graça de Deus para fazer a sua vontade. Ninguém vai, você pode encontrar alguém que vá à missa porque não tem nada que fazer, talvez haja,
Mas não é com isso que nós nos preocupamos. Quando vamos ao encontro de Deus, quando vamos, por exemplo, à missa, quando vamos rezar um terço, nós não estamos fazendo aquilo para agradar a Deus. Isso também, mas o importante nesse gesto, seja feita, aqui que nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade aqui na terra como era no céu. Que eu tenha força, Jesus, de fazer a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós pedimos na Ave Maria? Rogai por nós, os pecadores. Agora que nós estamos aqui na tua presença, rezando, pedindo que a vontade de Deus se faça em nós. Bendito é Jesus, o fruto do teu ventre. Nós estamos querendo bendizer a Jesus, mas não com a palavra, bendizer a Jesus com a nossa vida. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Rogai por nós, os pecadores, reconhecendo que não fizemos a vontade do Pai, e ela que fez toda a vontade de Deus, faça-se em mim a vossa palavra, faça-se em mim a tua vontade, realize-se na minha vida tudo que é da tua vontade. Como se fará isso? Vai dizendo aí, vai conduzindo minha vida para que eu faça a tua vontade. É isso que nós estamos fazendo ali. Os gestos de ir à missa, pode ser que muita gente não entenda o que faz, mas é isso que nós fazemos, porque a vontade de Deus, olha, ainda hoje li no prólogo da missa, estava lendo aqui, capítulo 4 de Efésios, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, Pai nosso que estais no céu, que atua acima de todos, por todos e em todos. Olha o que Deus quer fazer em nós, atuar em nossa vida acima de todos, em todos. Jesus quer atuar na nossa vida dessa maneira. Então, quando nos colocamos na presença de Deus, é isso que estamos pedindo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quantas vezes nós santificamos o nome de Deus? Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas minhas pernas, pelos meus olhos, pela minha vida, pela minha saúde, embora, claro, é difícil encontrar quem não tenha nenhum problema de saúde, está sempre suplicando a Deus a graça, claro, mas eu quero estar bem, é preciso que essa consciência haja no pensamento, na vida de cada um que se sente doente, enfermo. Eu quero estar curado para servir melhor. Fora isso, a vida não tem sentido. Quantas pessoas, por exemplo, se perderam por causa da saúde? Tinham toda a saúde. Essas pessoas que se envaidecem pela capacidade física, os homens pela a sua força, pela sua agilidade, pela sua destreza, as mulheres pela sua beleza, e agora também essa proliferação de super mulheres que estão incentivando nas mulheres, mulher que tem força, mulher que consegue fazer aquilo, aquele outro. Mas quanto mais, pode, em alguns casos, funciona o contrário. Quanto mais força eu tenho, mais eu me afasto de Deus. Olha que interessante. Pergunta para esses bombadões aí de academia, esses caras que você vê passar na rua todo inchado. Quanto tempo da sua vida você dá para Deus? Quanto tempo da sua vida você pede que Jesus te fortaleça interiormente para você conseguir fazer a sua vontade? E quando você vai lá, por exemplo, no capítulo 5 de São Mateus,
Claro, todo o capítulo inteiro fala disso, mas olha as coisas que são para nós extremamente difíceis. Ele vai dizer, por exemplo, capítulo 5, versículo 38, tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Olha aqui a vontade do Pai. Não resistais ao mal. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça, para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos do vosso Pai que está no céu. Olha, orai pelos que vos maltratam e seguem. Deste modo, sereis os filhos do vosso Pai que está no céu. Ele vai dizer, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aqui ele vai dizer, desse modo sereis filhos de vosso Pai que está no céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, faz chover sobre os justos e injustos. Todo o capítulo 5 e 6 de São Mateus vai dizendo aí qual é a vontade de Deus. E nós, olhando para essas palavras, podemos nos perguntar quantas vezes nós amamos o nosso inimigo, aqueles que nos fez o mal, aquele que tirou de nós. Ou quando você fez um negócio, vendeu uma casa, vendeu um carro, comprou uma casa, comprou um carro, quando você foi ludibriado, amai aqueles que ao que quiser tirar a túnica, cede também a capa. Em linguagem nossa, isso é desumano, não é? Se o cara quer tirar um pouco de você, você dá o resto para ele. Olha que coisa difícil de fazermos pela nossa vontade humana. É por isso que Jesus vai dizer, esse é meu pai, meu irmão e minha mãe. Essa minha mãe fez toda a vontade do Pai, realizou plenamente a vontade do Pai. Por isso que o anjo já chega dizendo, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Essa é a filha do Pai. Aquele que faz a vontade, desse modo sereis filhos do Pai que está no céu. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Sois a bendita entre todas as mulheres. É o que depois de Isabel vai dizer. Feliz és tu que acreditou que todas as coisas se cumpririam da parte de Deus na tua vida. Feliz és tu que acreditou e deu tudo o que tinha, da sua vida, do seu tempo, para a glória do seu Filho Jesus. Não se importou, por exemplo, em pé aos pés da cruz, uma dor. Imagina uma mãe sabendo da santidade do teu filho, vendo o seu filho maltratado, ser crucificado, oferecendo esse filho ao Pai, oferecendo toda a sua dor ao Pai. Tiraram tudo que ela tinha, o mais precioso que ela tinha, seu Filho Jesus. Como diz aqui, se tirar a tua túnica, cede também a capa. Se te baterem no rosto, se te machucarem, se te ferirem, se tiverem sofrer lágrimas aos pés do teu filho, uma dor dilacerante, oferece tudo ao Pai, porque meu Pai é bom. Então, nós vemos nessa frase, lendo São Mateus, e voltamos àquele assunto, porque rezamos, suplicamos, pedimos, imploramos, é claro, louvamos também. Louvamos, por exemplo, hoje, nesse preciso momento em que você partilha essa palavra, em que nós a partilhamos,
Pode estar alguém se convertendo através de uma doença, através de um problema, um acidente. Quantas pessoas se voltaram para Deus através de um acidente? Por exemplo, o padre Marcelo mesmo sofreu um acidente, viu lá um parente seu sendo acidentado, morto, um primo, tio, não sei, e depois aquilo entrou no coração dele, de que vale a vida. Olha como termina num instante, num sopro. A vida termina num sopro, num instante. Então, aquele que faz a vontade do Pai, por isso que nós estamos ali, por isso que nós o fazemos. Sabemos que não o podemos por nós mesmos, por nossa própria força. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu sei que eu não vou levar nada nesse mundo, mas eu estou amontoando. Olha o contrassenso dessas coisas. Você vê uma pessoa amontoando, enriquecendo, se acumulando de bens, aumentando o seu capital dia a dia, aumentando a sua casa, tem 2, 3, 4 casas para capitalizar, para investir o dinheiro. E sabe que sua vida vai ser um sopro como aquele homem do celeiro? Eu vou amontoar grandes coisas e terei segurança para o resto da minha vida. Tolo, ainda esta mesma noite virão pedir a tua alma, e o que você vai dar em troca? Você não deu tempo, você botou Jesus num asilo, num deserto. Num deserto, às vezes, você nunca foi ver Jesus, nunca foi suplicar a Ele a graça de fazer a sua vontade. Por isso que Ele vai dizer: quem faz a vontade de meu Pai, esse é para mim, meu irmão, minha irmã, minha mãe. Todo aquele que faz a vontade, fazer a vontade do Pai. Você lendo aqui Mateus, você fala: nossa, roubou, então meu inimigo eu devo amar, eu devo fazer bem àquele que me fez mal. Olha como é difícil isso para a nossa natureza, mas para Deus tudo é possível. Então gastamos o nosso tempo, a nossa vida, para que Ele transforme o nosso interior. Pedimos cada dia o Espírito Santo, porque sabemos que só com a força de Deus conseguiremos fazer aquilo que Ele quer de nós. Então não existe maneira de você amar a Deus e nunca estar presente aonde Ele está. Onde está o seu corpo e sangue, onde está a sua palavra, onde estão os seus irmãos que você deve aprender a amar. Como se aprende a amar? Amando. Como se aprende a perdoar? Perdoando. Como se aprende a conviver com pessoas difíceis? Convivendo. Não tem outro jeito. Você sentado no sofá da tua casa, você não vai aprender a conviver com pessoas difíceis. Você só vai aprender convivendo. Como é que se perdoa? Perdoando. Como é que você vai perdoar se ninguém te fizer mal? Olha como isso é. É claro que ninguém deseja que nos façam mal, nem você, nem eu. Mas vai acontecer na tua vida. Veja o ambiente de trabalho, por exemplo. Quantos empecilhos no teu dia de trabalho, no teu dia mesmo, no teu convívio com a pessoa, com a tua família. Olha quantas coisas que você tem que aprender a perdoar. E nós, claro, não temos força para isso. Não temos. Alguém tira a tua túnica, você cede também o manto. Olha quantas pessoas guardaram rancor durante toda uma vida por aqueles que se lhes tiraram, ou foi uma herança no qual ele foi prejudicado na divisão, ou foi alguém que lhe deu um calote de um dinheiro que ele esperava receber e não recebeu. Olha como nós precisamos de força. Então tudo se concentra na oração. Então eu devo ficar rezando o dia inteiro? Não, mas eu tenho a compreensão de que tudo aquilo que eu fizer, eu preciso da força, da graça de Deus para fazê-lo.
cheia de graça, o Senhor é contigo. Quando nós nos enchermos da graça de Deus, então ficamos suplicando essa graça de Deus para termos a força de fazer a sua vontade e nos tornarmos de Cristo, irmão, mãe, irmãos, irmã, mãe, irmãos, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, os filhos de Jesus, nós somos os irmãos de Jesus. Então, tudo se fundamenta nessa grande prece ao Espírito Santo para que nos transforme, renove a nossa vida, para que nós possamos ser irmãos e irmãs de Jesus, a sua mãe e os seus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.